18h35, o Radar de Notícias está de volta. E agora, um velho conhecido está de volta. Mas do outro lado da bancada, Guto Tavares está aqui conosco nos estúdios. Ele que é pré-candidato a vereador pelo PDT. Guto, é uma honra, uma satisfação recebê-lo aqui. Seja bem-vindo à sua casa mais uma vez. Boa noite, André. Uma boa noite especial a toda a audiência do Radar de Notícias, aos colegas do estúdio. Uma alegria muito grande estar aqui. Enfim, poder bater esse papo com vocês, com a audiência da cidade de Guarulhos. Agora, uma visão mais política da cidade. Eu desse lado aí fazia sempre a questão de manter o profissionalismo e fazer uma visão mais jornalística e de comunicação das pautas da cidade. E hoje não, a gente está aqui para deixar claro o nosso posicionamento político, responder todas as perguntas e ser bastante transparente. E claro, sempre com o meu papelzinho aqui, colando meu papelzinho. O pessoal fica... Jornalista é assim mesmo, gente. Ó, eu também aqui, ó, cheio dos rabiscos, apurando ao vivo. Jornalista é esquisito, mas a gente é do bem, tá bom? Não precisa ter medo da gente, pergunta não faz mal para ninguém. Vamos lá. Guto, primeiro, muita gente na audiência, a Carlinha está aqui conosco, está prestigiando a entrevista, o Dr. Zé Mário pediu para dizer que não vai poder acompanhar a entrevista, mas te desejou um abraço, desejou sucesso também e disse que você vai abrilhantar a Câmara. Olha aí a mensagem da Carlinha, estamos juntos, amigo, Guarulhos merece mais e você está pronto, é dedicado e competente. Obrigado, Carla, obrigado a todos que estão na audiência, amigo Gibão lá da Croácia, enfim, muita gente... Vários amigos, familiares acompanham o Radar de Notícias, que é importante esse veículo de comunicação para poder levar as ideias e mostrar os problemas e também as opções que a cidade tem. Exatamente, o Givão ou Gibão? Gibão, palmeirense. Gibão escreveu que está direto de Istra, na Croácia, e escreveu Pobjeda Guto. Eu não sou croata, então os croatas que me desculpem pela eventual pronúncia equivocada, mas agora o Radar de Notícias também na Croácia. Vamos lá, Guto. E não esqueçam de deixar o seu like aí, pessoal, no YouTube, no Facebook, deixa o like aí pra gente ajudar a expandir aqui a audiência e o alcance do Radar de Notícias. Um abraço pro Cabeça ali, o presidente do PDT, senão leva um puxão de orelha. Ele que inclusive veio aqui e falou, vai ou não vai? É isso aí, é verdade. Enquadrou o Guto ao vivo, hein? Como diria o outro, quem sabe faz ao vivo. Ô, louco. Mas eu dei o troco nele. É verdade? Dei. Desculpa já cortar a pauta aí. A gente estava num encontro lá no PDT, e aí o Cabeça reuniu todos o pessoal que é sindicalista, a diretoria dele, para fazer um encontro lá e aí eu aproveitei a deixa também, peguei o microfone e falei, e aí, Cabeça, você é visto ou não é visto na Caxima? Na frente de todo mundo. Só. Aí teve que fazer uma assembleia lá para decidir. Olha só, tá vendo? Tudo que vai e volta, já diria o outro, né? Vamos começar, Guto, essa entrevista, talvez com uma pergunta que pode parecer boba, mas eu acho que é importante, porque você que acompanha o Radar de Notícias diariamente, conhecia o Guto jornalista, o Guto que apura, o Guto profissional técnico, dedicado, apaixonado pelo ofício do jornalista. Mas o Guto tem uma trajetória política, tem uma trajetória no bairro em que ele cresceu. Então, quem é o Guto Tavares fora das câmeras, atrás das câmeras? Bom, qual a sua trajetória? Obrigado pela pergunta, porque às vezes a gente conhece as pessoas na TV, ou então mesmo no ambiente de trabalho, mas todos nós temos uma essência e uma origem, né? Então, eu vou voltar um pouquinho lá na infância. Eu sou o filho mais velho de 5 irmãos, sou pai do Miguel. Meu pai, um trabalhador da Proguaru, desses que varria a rua e pintava guia, faleceu há 4 anos. Minha mãe, um auxiliar de limpeza em creche também na Proguaru. Então eu tenho uma origem bastante simples e humilde. Com 7 anos de idade fui trabalhar na feira. Depois com 12 anos fui pacoteiro do Mercado Barbosa. Trabalhei no Mercado Carvalho, doceria Mesquita, fui motoboy. Trabalhei em casa de câmbio, trabalhei em transportadora. E aí em 2008 eu consegui uma bolsa na faculdade pelo ProUni e fui cursar jornalismo. E lá conheci alguns professores que conheciam a política aqui da cidade de Guarulhos. Era a Luísa Cordeira, vereadora. E eu decidi que eu gostava de política, eu queria conhecer a Câmara. Aí o professor Rovilson falou, Guto, vai lá na Câmara Municipal de Guarulhos e procura a Luísa Cordeiro. Eu cheguei, bati na porta, o Auriel que me levou. Oi, Luísa, tudo bem? Eu sou o Guto, jornalista, estudante. Ela é a pessoa que estava procurando emprego. Ela pegou o telefone, ligou lá em Itacoaxetuba, para o vereador Oscar Cabreira. Oscar, você comentou comigo que estava precisando de uma pessoa para fazer a sua assessoria de imprensa? Tem um menino aqui. Ela me arrumou um emprego. Eu pedi as contas na transportadora, fui para lá. Trabalhar a primeira vez como jornalista, assessor de imprensa. Só que eu não gostei porque era muito longe, cara. Eu ia de manhã para Itaquá de moto, pegava a moto, saía às 5 horas da tarde e ia para Vila Mariana estudar, fazer a faculdade. Bela caminhada. Aí eu ficava todo dia mandando e-mail para os jornais da cidade de Guarulhos, comentando as notícias, porque não tinha muita rede social. E aí o diretor do Diário de Guarulhos, seu Paulo Carneiro, falou, meu, quem que é esse cara que fica toda hora mandando e-mail aqui? Me ligou, falou, vem, eu quero te conhecer. Cheguei lá, ele me conheceu, falou, quero que você trabalhe aqui. Aí pedi as contas lá da assessoria, fui trabalhar como jornalista, só que aí eu fiquei amigo da Luísa, que já fui cobrir a Câmara Municipal.
E aí lá cobrindo a Câmara, a Luísa falou, Guto, eu quero que você venha trabalhar comigo. O salário era melhor, eu também já gostava de política. Aí eu abri mão do Diário de Guarulhos, fui trabalhar com a Luísa. Depois Luísa não se reelegeu em 2012, decidiu se aposentar em sala de aula, uma professora decente, uma pessoa honrada, aprendi muito com ela. E aí eu fui trabalhar no Folha Metropolitana, foi quando eu vim para o Radar de Notícias. Essa é a trajetória até chegar à primeira eleição lá, que foi 2016, onde eu tive 1.200 votos. E eu lembro no dia da apuração, o pessoal tudo chorando. E eu dando risada, porque eu estava contente, eu sabia que ia ser eleito. Porque política é uma ciência humana, mas eleição é matemática. Aí fomos para a segunda, cara. Na segunda batemos na trave, 3.000 votos. E estamos aqui construindo um projeto que vai ser apresentado para a sociedade e com muita fé na vitória. Então eu quero saber do Guto o seguinte. Por que você decidiu ser novamente candidato em 2024? Você acabou de narrar que teve já outras 2 experiências nas urnas. Por que em 2024 tu vai tentar de novo? Eu, sendo muito sincero, eu pensei seriamente em deixar a política, em desistir, cuidar apenas e tão somente da minha profissão, continuar participando da política, porque a política é muito importante. Né? Mas eu cheguei em algum momento a pensar em não participar mais da política do ponto de vista eleitoral, porque desgasta bastante. Porém, quis o destino que esses últimos 3 anos e meio eu passasse a atuar muito mais como jornalista do que como político, e cobrindo a Câmara Municipal, aqui no Radar, atuando como servidor público também. E aí, cara, eu percebi que a política da cidade de Guarulhos, ela precisa de vereador mais qualificado, com todo respeito aos que estão lá, e principalmente mais comprometido com a população. Então, a dor do outro continuou sendo a minha dor, a esperança do outro continua sendo a minha esperança. Então, eu decidi me preparar e encarar novamente esse desafio, mas deixando muito claro o que é a política. A política é um encontro da arte e ciência a serviço do bem comum. E como dizia Padre Lebré, na política seja um Zé Ninguém a serviço de uma causa nobre. E é o que me proponho a fazer na política em linhas gerais. Eu vou ter os discursos, vamos escolher uma bandeira, vamos trabalhar por isso, mas quem, porventura, formalizando essa candidatura me der um voto, espere ter um representante que atue na política para representar você de maneira mais digna. Guto, antes da gente começar a falar das suas propostas, temos muitos assuntos para falar, vamos falar de saúde, educação, esporte, geração de emprego, indústria. Queria que você comentasse o que nós exibimos no final do último bloco. Certo. Pesquisa fresquinha que está saindo, né? Para quem não estava aqui no bloco anterior, deve sair nas próximas horas de forma oficial no site do IPEC, o antigo IBOP, os números da nova pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Guarulhos, registrada no TSE. Os números são o seguinte: Eloy com 33, Jorge Wilson com 12, Alencar com 8, Lucas Sanches com 7, Nakashima com 6, Thiago Surfista com 4, Professor Jesus com 3%. Para quem não sabe, olha aí, está na tela, o protocolo é importante repetir, nós somos obrigados a repetir, está registrado na Corte Eleitoral com o protocolo SP 04617/2024. Pesquisa feita entre 7 e 10 de junho, 800 eleitores ouvidos pelo IPEC, o antigo IBOP. Guto, queria a sua avaliação dessa pesquisa, sobretudo, para quem não sabe, o Guto é do PDT, que tem o deputado estadual Márcio Nakashima como pré-candidato. A pesquisa nos mostra a foto que se o segundo turno fosse hoje, o Nakashima não estaria lá. Tem muitas pessoas perguntando, pergunte ao Guto se o Nakashima é candidato para valer, vai até o final. Queria que você respondesse isso e você fizesse uma avaliação dos números que nós exibimos. Bom, primeiro que 12 é o Nakashima, 12 é o PDT. Eu estou fazendo um trocadilho aqui com os números da pesquisa e parabéns, viu, cara? Eu sei o que é você ter um trabalho de apuração, você conseguir isso em primeira mão. Porque nem o dono da pesquisa autorizou publicar. O dono, assim, o que pagou. Exato. E o André já foi lá pelas fontes que ele tem e conseguiu a informação. Isso é jornalismo e eu admiro, bato palma. Agora, falando sobre os dados da pesquisa, eu acredito que primeiro é muito cedo. Obviamente que não está tão cedo assim, né? Mas ainda há muita mudança para acontecer nesse cenário político da cidade. O Márcio Nakashima é pré-candidato a prefeito, será candidato a prefeito pelo PDT. Ele tem esse compromisso com a direção partidária, ele tem esse compromisso com os pré-candidatos a vereador, e para nós que estamos no PDT é muito importante ter a candidatura do Márcio Nakashima, porque nós acreditamos que o Márcio Nakashima é uma alternativa boa para a cidade de Guarulhos. O Márcio Nakashima, junto com as bandeiras do PDT, tem totais condições de fazer um governo que resgate nas pessoas a esperança de ter uma cidade melhor, uma política melhor. Agora, cada candidato tem uma estratégia. O candidato da máquina, ele tem todo o poderio, a máquina e tudo, ele vai para cima e atropela e tenta atropelar. O candidato Eloy Pietá, pela sua trajetória política, naturalmente ele é mais conhecido, ele aparece na frente, né? Agora a gente precisa aguardar quando começar os debates políticos, quem que vai ter mais ideias, os melhores posicionamentos. Aí, do xerife para baixo, eu percebo um empate. Sim. Porque o Alencar está numericamente à frente com 8, mas aí você vem com 7 e já está o
o Lucas Sanches, que depois da saída do Bolsonaro que está apoiando o xerife, ficou o Lucas sem chances, né? Fazendo trocadilho, brincadeira, né? Mas assim, essa pesquisa mostra que também ele está no jogo. Sim. E aí você tem ainda ali o Márcio Nakashima com 6. Então, esse segundo pelotão, que tem esses 3 nomes, Alencar, Lucas Sanches e o próprio Nakashima, Márcio Nakashima, deputado estadual, tá tudo embolado. Eu consideraria os 3 ali no empate técnico na 3ª posição. Agora eu estou curioso para saber quem que encomendou essa pesquisa. Viu? Como eu disse, o contratante... Ou a quem o contratante tem relação política. Pois é. Só reforçando, quando você entra no site do TSE, o contratante é a Blessed Consultoria. Nós estamos tentando ver mais informações para saber quem é o responsável por essa empresa, mas você viu primeiro no Radar de Notícias a pesquisa destrinchada. Vamos... Osana, obrigado, Osana, pela audiência. Meu amigo Erivelton também. Pessoal, bombando aqui a audiência, mais de 100 pessoas nos acompanhando. Deixa o like então, pessoal. Deixa o like, vamos por mais aqui. Agradeço a todos que estão participando da entrevista com o Guto. Vamos o Renato Dantas ali, o Renatão, o Thales, muita gente bacana na audiência. Guto Obrigado a todos. Vou parar de ficar falando o nome de vocês para o jornalista poder seguir a pauta aqui. Vamos lá, como o Guto falou, é importante que se discutam propostas. Então vamos começar a perguntar para o Guto algumas ideias sobre ele. Guto, primeira coisa que eu acho que é um assunto que você, enquanto você esteve aqui na condição de apresentador, eu sempre reparava que você falava diversas vezes sobre indústria, geração de emprego, um ambiente de negócio favorável para a nossa cidade. Cerca de 25% da riqueza da cidade de Guarulhos vem da indústria. Queria te ouvir para que você dissesse para quem nos acompanha como você acredita que o Legislativo, você enquanto um eventual parlamentar, a Câmara de uma forma geral pode contribuir para evitar a fuga das indústrias e mais, tornar a cidade de Guarulhos um local atrativo para que outras indústrias venham para cá? Obrigado pela pergunta. E aí eu volto aqui há 2 ou 3 semanas atrás, quando na terça-feira eu estive nas comemorações do Dia Nacional da Indústria, lá com o Maurício Colino, Ciesp, a quem eu mando um abraço em nome dos empresários da cidade de Guarulhos e industriais que geram emprego. E na quarta-feira eu tive a alegria de me reunir com presidentes e dirigentes de 8 sindicatos diferentes. Têxtil, metalúrgico, gráfico, vestuário, servidores públicos, sindifícios, sindibeneficente, enfim, alimentação. Me perdoe aqui se eu esqueci algum gráfico, acho que eu já disse. E o que eu penso da política? A política ela é a força capaz de promover o diálogo entre essas forças, né? Entre esses que em tese são antagonistas, né? Porque o Ciesp é um sindicato também, mas é um sindicato do empresário. O metalúrgico, por exemplo, é um sindicato dos trabalhadores. É importante ter a existência desses dois para não haver um desequilíbrio. Se tiver só o patrão, se ele não tiver sensibilidade, ele vai lascar o trabalhador. Se você tiver só o peão, vamos dizer assim, o peão vai querer ganhar mais e o empresário que se lasca, entre outras palavras aqui, né? Perdoe o vocabulário. Então é importante ter esse equilíbrio. Então eu respeito muito todas essas entidades e, aliás, agradeço a todas essas entidades ou as lideranças dessas entidades as quais estão me apoiando nessa batalha. O que eu penso? O nível salarial maior que existe no mercado de trabalho é na indústria. Portanto, uma cidade que tem 25% do seu PIB gerado pela indústria, ela tem que fazer uma política pública para manter as empresas que estão aqui e atrair novas indústrias para a cidade. Como é que você faz isso? Até porque você não tem o poderio de um governo federal. Mas você pode, primeiro, não aumentar impostos. Procurar de alguma forma baixar o imposto para você atrair uma empresa. Segundo, melhorar a infraestrutura próxima a essas indústrias. A gente tem algumas indústrias aqui na cidade de Guarulhos que elas ficam muito difícil o acesso. O trabalhador sofre muito, às vezes demora para sair do Taboão, chegar até o Bom Sucesso, até o Pimentas, até um local que tem uma indústria, 2 horas de transporte público. Então, a prefeitura ela tem que criar um transporte público mais favorável para esse empresário ter a contratação da mão de obra, o trabalhador chegar no horário e poder render ali. Então, essa é uma questão em relação ao emprego. Porém, a gente está vivendo um momento na nossa sociedade em que o emprego não está só na indústria, é um momento também onde tem muito empreendedorismo. Então, o fato de eu ter um compromisso com os trabalhadores, um compromisso com a geração de empregos, com o fortalecimento da indústria do município, não quer dizer que eu também não possa defender um ambiente econômico adequado para aquele que empreende, montar o seu próprio negócio e ter lucro, prosperar. O cara que tem um barzinho, uma lanchonete, um restaurante, a moça que faz unha, também tem que ter um olhar da prefeitura para poder favorecer esse ambiente econômico. O Guto citou na resposta que ele acabou de dar, às vezes a demora em que as pessoas têm para se locomover na cidade de Guarulhos. E aí é impossível não relacionar isso com mobilidade urbana, com trânsito. E que é uma das questões que vai ser assunto, vai ser um eixo da campanha desse ano.
Antes nós tínhamos ali os pontos conhecidos, os famosos gargalos do trânsito da cidade. Mas a sensação que eu tenho é que agora o trânsito está generalizado em diversos pontos. Guto, que diagnóstico que você faz de por que a cidade está cada vez mais travada e por onde passa a solução para tentar pelo menos mitigar essa situação? Vamos lá. Primeiro, ontem, quarta-feira, né, foi o dia dos namorados, eu fiz até um trocadilho que eu tô encalhado igual o trevo de Bom Sucesso. Isso repercutiu na rede social, cara, mas disponível igual remédio UBS também, viu, gente? Então não estamos desesperados. O que eu penso em relação à infraestrutura? Guarulhos, minha boa gente, é uma metrópole administrada como uma província, na minha opinião. O orçamento da cidade é 7,5 bilhões, é a 10ª economia do país e a 13ª maior cidade do país. É maior que alguns estados, que é Amapá, que Roraima, que Acre. Guarulhos é maior que estado brasileiro, vocês sabem disso? Sem contar as capitais que estão à frente de 15. Então, primeiro que nós temos uma administração que olha a cidade como uma província. Guarulhos não tem um túnel para aliviar o trânsito. Imagina que a gente chegando, não estou dizendo que é fácil fazer, mas tantos anos, tantos prefeitos, algum teria que ter ousado a fazer. Perfeito. Vamos pegar aqui a parte central, por exemplo. Imagina você chega ali pelo viaduto Cidade de Guarulhos, aí você pega Paulo Facínio, você pega para a direita Monteiro Lobato para subir para o centro de Guarulhos. Se você chega ali e tem um túnel que escoa esse fluxo de veículo, para o lado direito vai para quem vai para o Taboão, quem vai reto vai para o Continental, quem vai para a esquerda vai lá para o Vila Galvão, então, ou Itapejica. Tem que ousar, a cidade tem que ousar. Uma cidade com essa envergadura, com esse recurso, com essa população, com essa riqueza, tem que ter mais ousadia. Eu vindo para cá, o pessoal coloquei na rede social que estaria aqui no radar, um amigo meu, Alexandre, falou, Guto, fizeram as alças de acesso aqui da Dutra, piorou o trânsito para a gente aqui da Papa João Paulo II e da região do Presidente Dutra, porque pensaram na rodovia, mas não pensaram internamente. Então, ferrou o bairro do pessoal ali, estão reclamando. Então, falta, na minha opinião, em relação à mobilidade urbana, além do transporte público, é óbvio, né? A gente ouve falar muito na questão do trem, do metrô, o trem chegou até ali o Secap e a Praça 8, mas estagnou, não tem que ficar ali, o trem tem que ir para o Bom Sucesso, Presidente Dutra, São João, para atender aquela parte da população, levar para Pimentas, e depois o metrô chegando à cidade de Guarulhos, de verdade eu acredito que vai chegar. Eu tenho visto um empenho grande de várias autoridades, não que vai chegar agora não, viu gente, estou falando para 10 anos, mas eu tenho esperança, mas o problema é que usam muito o marketing, né? Chega a próxima eleição, começa a fazer isso, fazer aquilo, é o milagre das eleições, mas é preciso investir mais em infraestrutura e o transporte público, cara. Sem dúvida nenhuma, enquanto ficam se digladiando pela paternidade de determinadas obras, se fosse deixado de lado essa vaidade e pensasse a médio e longo prazo, provavelmente uma cidade da envergadura de Guarulhos já teria uma situação menos caótica. Só para complementar aqui o milagre da eleição, tem uma rua na região do Taboão chamada Avenida Sumaré. Ela faz a ligação entre Santa Emília, Jardim Paraíso, Jardim Acácio. É uma buraqueira, parece um queijo suíço. E a prefeitura foi lá no processo eleitoral para deputado e asfaltou toda a Rua do Araújo, que é uma que desce. Ficou um tapete. E agora deixou para asfaltar a Sumaré, faltando 3 meses para começar a eleição. Enganando a população, dando um cala-boca na população e tentando enganar aquele que pensa, mas não engana. Por que não tem um plano de obras para o município, para recapeamento, durante todo o governo? Deixa para... Você vai ver agora, a cidade de Guarulhos vai parecer um canteiro de obra. Até a Faria Lima ali, vai asfalto na Faria Lima, asfalto para tudo quanto é lado. E assim, é uma velha prática da política de um governo que se propôs a fazer a nova política que não existe. Foi uma falácia. Então, eu tô feliz porque eu moro próximo, vai ficar um tapete, vai ficar bonito, mas não se enganem, pessoal. Isso aí é para, infelizmente, caso seja vencedor, vencer a eleição e depois passar mais 3 anos com esse método, que na minha opinião é a política rasteira, é uma política pequena que não leva a cidade a ter um grande desenvolvimento. 1854, tá gostando dessa entrevista? O que você tá achando das ideias do Guto? Mande sua mensagem, deixe seu like, se inscreva se não estiver inscrito no nosso canal do YouTube. E eu já vou deixar o recado, espero poder depois fazer só o aviso quando encerrarmos na TV Guarulhos. A partir das 19 horas, você que nos acompanha pela TV Guarulhos, venha para o YouTube, Facebook ou para o Instagram. Nós vamos esticar a entrevista aqui com o Guto, ainda temos alguns assuntos para tratar, então fique ligado a partir das 19 horas, você nos acompanha apenas pelas redes sociais. Eu cheguei ao radar, Guto, em janeiro. O Guto já estava aqui, trocamos muitas ideias, o Guto foi muito importante para essa transição, para que eu assumisse o programa aqui. E a gente sempre trabalhava juntos aqui neste mesmo lugar. O Guto aqui onde eu estou sentado e eu onde ele está. Aqui o ambiente fresquinho, o ar-condicionado. Nós ficávamos aqui, eu produzindo o programa e o Guto apurando.
E certa vez eu presenciei uma cena, o Guto ligou para alguma fonte, porque você que nos acompanha sabe que a educação é pauta frequente do Radar de Notícias. Denúncias sobre crise de vagas, problemas nas creches, a terceirização, problemas com a merenda. Certa vez o Guto ligou para uma fonte e a fonte falou, ó, estamos loucamente atrás do secretário e ele não nos atende. Então, a educação é uma reclamação recorrente, os vereadores vocalizam isso. Eu quero saber de você, Guto, o seguinte, como que você, na sua opinião, por que a educação na cidade de Guarulhos chegou a esse ponto? Voltamos a ter problemas com vagas. E o que você propõe na condição de um eventual parlamentar, um projeto que você tenha, uma ideia central que você tenha para tentar melhorar a questão da educação na cidade de Guarulhos? Primeiro que acho que a educação ela tem que ter um pacto de todo político. Acho que todo mundo que fosse entrar na política tinha que ter como bandeira número 1 a educação. E aí eu puxo até a orelha da população, porque muitas vezes a população acha que a educação está boa. Só porque o seu filho tem uma merenda na escola, tem um uniforme para usar, isso não é educação. Isso aí é um complemento à educação. A educação é o seu filho ser alfabetizado para poder ter um futuro melhor, para a gente poder ter uma geração mais qualificada. Infelizmente, boa parte da nossa juventude é analfabeto funcional. Sabe ler, mas não sabe interpretar o que está lendo. Então, acho que a educação ela tem que ser essa prioridade do município de Guarulhos. Eu vi uma redução da qualidade nesse último período, infelizmente, fico triste de dizer isso, mas a gente vê um cenário, quando chega dezembro, janeiro e fevereiro, cara, o meu telefone não para de tocar, seja como jornalista, até o momento em que atuei, ou como um agente público, um pré-candidato a vereador, as pessoas me pedindo vaga, mães desesperadas pedindo para tentar dar um jeitinho para arrumar vaga em creche. Eu acho isso um absurdo. Sabe por quê? A mãe, ela não tem, a gente tem que ter uma política pública em que essa mãe, esse pai, essa família não precise recorrer a um vereador, a um jornalista ou a ninguém, porque é um direito. É um direito da família, mais ainda é um direito da criança ter a vaga para estudar numa escola infantil ou numa creche. E o erro, na minha opinião, político, o que eu faria diferente, o que eu defenderia diferente na Câmara Municipal, por exemplo, é não permitir essa terceirização acelerada e desmedida que acontece no serviço público, nesse caso aqui, na educação. Eu não vi nenhuma escola nova sendo concluída, sendo entregue no atual governo. Eu vi algumas obras que o PT deixou paralisada lá atrás, também isso é verdade, tem que ser dito aqui, muita coisa ficou paralisada, o atual governo veio, mas não construiu mais, impossível, como é que um orçamento desse, mais de 2 bilhões na educação, não dá para construir mais escolas para a população? E aí tem dinheiro para comprar ovo de Páscoa, para fazer média com as famílias? Infelizmente tem parte da população que acredita nisso, que leva isso em consideração. Cara, você dá ovo de Páscoa num cenário que falta vaga para a criança estudar, é uma falta de vergonha, é uma falta de comprometimento com a educação e com o futuro da nossa cidade. Então, diminuir a terceirização, investir de fato, cortar essas firulas, que criança que não gosta de ovo de Páscoa? Eu não sou prefeito, não sou vereador, não sou nada. Mas numa Páscoa a gente reúne os amigos e dá 2.000 ovos de Páscoa. Uma prefeitura precisa tirar dinheiro da educação para comprar ovo de Páscoa, em vez de construir mais sala de aula e valorizar o professor? Então a educação, perdão, ela precisa de uma postura mais firme do governante que ocupar aquele cargo de prefeito ou prefeita. Guto, muitas mensagens aqui sobre a questão dos servidores. Eu ia deixar para perguntar sobre o reajuste, a votação do reajuste, colocando ali como você votaria se for naquele caso. Vou te fazer essa pergunta já, mas o que você acredita, o que você propõe para tentar melhorar a relação do município com o servidor público, visto que é uma categoria que, pelo menos pelas mensagens que a gente recebe, pelas denúncias, pelas demandas que nós recebemos, é um segmento muito grande da cidade de Guarulhos que parece que foi largada à própria sorte. Infelizmente, mandar um abraço aqui para os colegas servidores, o qual eu sou também, servidor público da prefeitura, afastado, agora estava na Câmara Municipal. O que eu penso aí sobre essa relação com o servidor público? Primeiro, eu não estou dizendo que é fácil não, gente, administrar uma máquina gigantesca como Guarulhos. Eu até acho que alguns setores, eles têm que ser terceirizados para ser mais eficiente. Eu me refiro a uma portaria, eu me refiro a um serviço de início, assim, do ponto de vista do atendimento público, né, uma recepção. Mas as áreas essenciais, que é saúde, educação, segurança, essas áreas elas não têm que ser terceirizadas, elas têm que ter a valorização do servidor público. Tá sendo gravado, né? Tem muita gente assistindo e eu tenho muita fé em Deus, que se for da vontade de Deus eu vou vencer a eleição. E está gravado. Se eu fizer um posicionamento depois é porque eu sou uma pessoa sem caráter e sem vergonha. Eu, na Câmara Municipal, se eleito vereador, nunca vou votar nenhum reajuste salarial menor que a inflação. Qualquer coisa tem que ser maior, nem que seja 0,1%. Não farei isso jamais, porque iria contra todos os meus princípios e contra tudo que eu estou me comprometendo a fazer diferente na política.
Então, a primeira coisa é esse compromisso com o servidor. Mas você também tem que ter uma administração que encontre maneiras de você tornar essa máquina mais eficiente, né? Algum plano de demissão para o servidor que já quiser se aposentar, e com isso você poder economizar um pouco e contratar novos servidores. Tem que ter uma ação também nesse sentido, cara. E a valorização do servidor? Porque assim, eu já trabalhei em departamento da prefeitura que o computador não funciona, que é uma vergonha. Pessoal, a maioria dos lugares, dos departamentos da prefeitura, sabe quem compra água? O próprio funcionário. Eles fazem vaquinha, fazia também, para comprar galão de água. Isso é um absurdo numa cidade rica como é a cidade de Guarulhos. 19 em ponto, a partir de agora você nos acompanha apenas pelas redes sociais. Prestigie a entrevista com o Guto pelo YouTube, Facebook e também pelo Instagram. Temos mais uns assuntos para tratar, vamos falar sobre esporte. Guto vai falar do trabalho dele na Associação de Moradores, vai falar ali da região que ele conhece com a palma da mão dele e vamos perguntar algumas outras questões mais espinhosas para Guto Tavares também. Você confere ficando aqui na audiência. Claro, bora lá. Não, quero só registrar aqui, mandar um abraço pro Helder. Eu vi que tem muita gente querida. Pessoal, não vou falar o nome de todos, porque a produção que coloca os comentários e também tem que seguir a pauta, mas de coração, muito, muito, muito obrigado pelo apoio de vocês. Vocês podem ter certeza que esse cara que pede um apoio hoje é um cara que vai honrar o apoio de cada um de vocês. Guto, vamos falar sobre esporte. Bora lá. Que também é um assunto que você é bastante atuante. Até uma vez o Guto me confidenciou que o Guto não tem empresário, mas ele recebia proposta para jogar cada dia num time diferente. Então, tá cobiçado também no esporte de Guarulhos o nosso Guto Tavares. Guto, nós trazemos aqui quase sempre no programa, falamos dos jogos da juventude, teve os jogos, se eu não me engano, da terceira idade ou da melhor idade, agora eu peço desculpa para a audiência, me fugiu o nome. Nós temos a Rebeca Andrade, que é uma guarulhense consagradíssima, temos a Taça das Favelas, temos uma série de iniciativas também, mas apesar de grandes resultados, a sensação que nós temos é que o esporte da cidade também está um pouco largado. Nós vemos parlamentares que trocam a grama de campo, ajudam com o fardamento, mas pelo menos agora é a minha opinião, André falando, falta um investimento público no esporte da cidade de Guarulhos. Queria que você falasse para a nossa audiência, Guto, se você for eleito, caso você seja eleito, uma proposta que você tem para o esporte da cidade, o que você enxerga, o que é possível fazer para alavancar um esporte que já é tão consagrado, tão vitorioso, mesmo não tendo tanto auxílio do executivo? Eu penso o seguinte sobre o esporte, né? Que primeiro o PDT tem um plano municipal para o esporte, né? O partido ao qual eu sou filiado e devo disputar a eleição junto com o Márcio Nakashima, prefeito. O PDT pensou um plano municipal de esporte. A primeira coisa que eu defenderia na Câmara Municipal é a lei de incentivo ao esporte. Aliás, ô Zezinho, tá anotado aqui, viu, Zé? A pauta do Jardim Paraíso, quando chegar no tema segurança, eu vou falar aqui o que você pediu pra gente problematizar. Mas voltando a falar do esporte, aliás, o Zé é um bom jogador de futebol e eu também sou ambidestro, viu, pessoal? Jogo mal com as duas pernas, mas adoro o esporte. Meu time tá cheio de ambidestro, viu, Guto? Mas adoro o esporte. Para começar, e o esporte não é só futebol, são todas as modalidades, jiu-jitsu, o vôlei, o basquetebol e por aí vai. Mas vamos falar aqui do que é mais popular, que é o futebol. Para começar, a arena esportiva mais moderna da cidade não pertence à cidade, não pertence à municipalidade, não é da prefeitura, é dos metalúrgicos, que tem um ginásio esportivo que já abrigou, inclusive, jogo oficial da Seleção Brasileira de Futsal. Então, como é que você pode ter uma cidade rica como essa que não tem uma arena capaz de receber um evento esportivo de nível nacional? Não tem, Guarulhos não tem um evento esportivo de nível nacional. Aliás, mandar um abraço pro pessoal da Roots Racing, que fez o Festival de Ecosport esse final de semana, fazendo a parte que a prefeitura não faz. E aí você pega o campo do Metalúrgico, também é um campo maravilhoso. Chega agora o processo eleitoral, se avizinha a eleição, a gente vê a notícia de que vários campos estão recebendo sintético, grama sintética. Pessoal, mas por que só no ano da eleição? Acho que tinha que ter uma lei para ter eleição todo ano, porque aí as coisas iam melhorar aqui na nossa cidade de Guarulhos. Então, assim, a população, a gente não pode mais se contaminar com isso, não pode mais se contentar com essa esmola, com essa falta de comprometimento com a sociedade que a gente está vendo. E, para concluir em relação ao esporte, cara, você tem uma lei de incentivo ao esporte. Essa lei foi aprovada na Câmara Municipal. O prefeito anterior sentou em cima, o atual prefeito sentou em cima e não regulamenta a lei. O que seria o escopo dessa lei? Imagina que você é um empresário muito rico, você tem aqui uma empresa, uma indústria na cidade, e você pode destinar parte do seu imposto para esse fundo do esporte municipal, para a prefeitura conseguir financiar as atividades esportivas que também não são baratas, financiar a estrutura para você ter um time de futebol profissional na cidade, para você ter uma boa quadra de tênis, de vôlei, natação. Quantas piscinas tem a cidade de Guarulhos?
a não ser nos céus, não tem nada do ponto de vista do esporte. E para concluir, cara, o esporte, quando eu estou na beira de campo, eu quero que o meu time vença. Eu quero ser campeão, eu grito, tal. Aliás, mandar um abraço para todos os nossos colegas, presidentes, jogadores de futebol de várzea. Agradeço de coração o apoio de vocês. Mas como político, ou como um pré-candidato, eu penso o esporte como política pública de inclusão social, saúde e educação. Pelas regras do esporte, André, você também é um esportista, a gente consegue, ô Igor, educar uma criança. Porque vamos usar o futebol de exemplo aqui, vai. Você fez uma falta no futebol, no esporte, você é punido, você leva algum tipo de punição. Seu filho, uma criança, cometeu algum erro, você orienta ele também. Você cometeu um erro, você pede desculpa, então você aprende até a humildade. Relação interpessoal, disciplina, para você ter que treinar, boa alimentação. Então, esporte, por que você acha que China, Estados Unidos, Japão investem tanto no esporte? Você acha que é só para ganhar medalha na Olimpíada? Claro que não, gente, porque gera cidadão melhor, gera cidadão que vai trazer menos custo para o Estado, vai ter melhor saúde, vai ter uma formação cidadã melhor e vai movimentar também a economia. Então, o esporte é fundamental para a cidade, infelizmente deve muito aqui na cidade. Tô meuzão agora. Agora, gente, depois de 8 anos, faltando 2 meses para a eleição, não dá para aceitar isso calado, né? 19:06, temos quase 60 likes, 57 likes. Você que gosta do Guto, você que apoia o Guto, você que gosta do Radar de Notícias e está gostando dessa entrevista, deixe seu like, é muito importante também. Quanto mais likes, mais o Radar de Notícias fura a bolha, o YouTube impulsiona o nosso conteúdo. Peço para que você deixe seu like, é de graça, não custa nada. Guto, eu quero que você fale da Associação de Moradores, o trabalho que você desenvolve na região, quero que você fale como está a região, lá você pode falar tudo que você quiser, mas a última pergunta, assim, dos eixos centrais dos temas da cidade, segurança pública, até para você poder falar sobre o que o internauta nos mandou. O que você propõe para tentar diminuir a sensação de insegurança na cidade de Guarulhos e qual você enxerga que é o principal calcanhar de Aquiles dessa questão na nossa cidade? Primeiro, a segurança pública ela não é uma atribuição somente do município, né? A gente tem que cobrar um pouco mais também do governo do estado, uma atuação mais efetiva da polícia na cidade de Guarulhos, não para ficar só prendendo carro, como tem feito várias blitz aí só para prender carro. Eu não estou dizendo que o cara que está irregular, ele está certo. Não, está irregular com o seu documento, você tem que procurar se regularizar. Mas você organizar batalhões, infantarias da polícia só para prender veículo, eu acho um absurdo, né? Primeira coisa é isso. Do ponto de vista prático, você tem que aumentar o efetivo da GCM, que, se não me engano, está com 700, 800 guardas para uma cidade com 1.200.000 habitantes, mais de 300 km², é pouco agente, sendo que esses agentes, parte deles estão na função administrativa. Cara, eu pensaria de verdade, eu pelo menos proporia esse debate, até porque eu não sou especialista da área, de você ter na cidade a operação delegada. O que é a operação delegada? É você contratar o policial militar de folga, que mora na cidade de Guarulhos, para trabalhar para a municipalidade no dia que ele está de folga. Porque assim, a gente sabe, todo policial quando está de folga tem um bico. É um mercado, é uma segurança particular, é alguma coisa que ele vai fazer. Porque só o salário da polícia o cara não vive. Ele sobrevive mal. Então você fazendo um convênio por meio de uma operação delegada, você abre um espaço lá para 300 policiais. O dia que ele está de folga, e aí você tem um mapa da cidade, você sabe onde está tendo mais crime aqui. Ah, está tendo mais crime no Presidente Dutra, no Pimentas. Então vamos mandar um exemplo, tá, gente? No Paraíso, no Acácio, eu vou pegar esses 30 PMs aqui, distribuir, sei lá, em 10 viaturas e vocês vão dar o serviço, o expediente hoje nessa região. E sufocando o crime. Eu conheço pessoas que são contrárias a essa operação delegada, mas eu proporia o debate para poder ampliar a situação de segurança. Lembrando que também a segurança, cara, tem a ver com desenvolvimento social e educação. Então nós temos que pegar essa nossa juventude que está perdida e abandonada, a parte dela, o dia inteiro só usando droga, fumando narguilé, bebendo. Tem que trazer essas pessoas, tem que trazer projeto social, tem que trazer educação para dar uma esperança para esses jovens. Porque eu percebo que tem muito jovem aí, cara, que não tem mais esperança. Guto, quero que você fale sobre... Faltou falar do Jardim Paraíso. Aliás, mandar um recado aqui. Quem está aí que é do Paraíso, a Cássio Tabuão, toma muito cuidado, porque está tendo uma epidemia de furto de carro. Ontem mesmo foi mais um na Paranapanema, se eu não me engano, um Logan branco. Quantas vezes aqui no Radar a gente trazia filmagens das pessoas furtando veículos ali no Jardim Paraíso. O carro dormiu para fora da garagem, o risco dele ser roubado aí, ou ser furtado no Tabuão, no Paraíso, é muito grande. Então, cobrança também para as autoridades, né? Vamos passar mais viatura por lá. E também um alerta, você que tiver condição, deixe seu carro guardadinho, porque estão levando mesmo, carro velho e carro novo. Eu tenho tinha uma Chevy 86, caí nos pedaços, para pegar tinha que dar tranco. Eu deixei ela na frente do Mercado Fonte Nova, fui lá comprar três águas, foi alguma coisa assim, um sábado à tarde, não foi 10 minutos. Quando eu voltei, os caras tinham roubado minha Chevy. Aí eu falei, não é possível. Caramba. Aí eu pedi as filmagens do mercado, o pessoal me deu as filmagens,
Aí eu vi o Malaco chegando, um chegou no Celta, desceu, pegou o carro, deu tranco e foi embora. Aí eu tinha uns colegas que conseguiram achar o carro, mas estão roubando carro novo e carro velho, a gente brinca, mas enfim, às vezes é o patrimônio que a pessoa tem, até um instrumento de trabalho, fiquem espertos. O crime organizado não faz distinção de quilometragem nem modelo de carro, infelizmente. Exatamente. Guto, queria que você falasse sobre o trabalho que você ajuda a desenvolver na Associação de Moradores. Onde fica, o que fazem, que tipo de melhoria vocês conseguiram trazer para a região pelo trabalho que vocês desenvolvem? Fique à vontade, eu acho que é uma pauta bacana, que é talvez, muitas vezes, a Associação de Moradores, esse trabalho mais localizado, mais micro, chega onde o poder público não chega. Então, acho que é uma coisa importante de falar, porque às vezes, tivemos aqui um exemplo disso, o Biriba, que nem vereador é, quantas coisas ele trabalha, atua para melhorar a vida das pessoas, então eu queria que você falasse disso também. Obrigado pela pergunta. A associação é meio que um xodó que a gente tem. Essa associação de moradores do Jardim Paraíso, ela foi fundada em 1986, portanto ela tem só mais um ano que eu. Eu nasci em 85. E é um ambiente que vieram as gestões anteriores, cada um dando a sua contribuição, né? Tá ali a Adriana falando de furto das mulheres, saem para trabalhar às 5 horas da manhã, também são furtadas nas ruas do Taboão, Jardim Paraíso, que é um crime covarde. O vagabundo tem coragem de acordar às 4 horas da manhã ou nem dormir, e pegar uma pessoa, roubar a bolsa dela, que às vezes está até com a marmita dentro, mas não tem coragem de trabalhar. Esses aí, sinto muito, hein, gente? Agora, voltando a falar da associação, eu assumi essa associação, a presidência dela, em 2022, junto com um grupo de amigos. É uma entidade que já era desde 1986. Ela tem um prédio próprio, estava muito deteriorada. O prédio, eu ficava até com vergonha, né? Tudo tijolo para fora, tal, situação muito ruim. E aí a gente veio aos poucos, junto com esses amigos, fazendo mutirões, arrecadando saco de cimento, mão de obra, final de semana ia para lá, e eu não estou indo muito agora porque a gente tem as agendas da pré-campanha, mas tem um grupo de amigos que inclusive estão na audiência, que estão lá fazendo mutirão, e a gente se junta, um dá 50, outro dá 100, outro dá 20, outro dá 200, aí o pedreiro quebra a mão de obra pela metade, se ia cobrar 200, cobra 100, está ficando bem bonita do ponto de vista estético. Mas além disso, essa associação, ela atendia 47 famílias, quando eu assumi em 2022. Esse mês agora vamos chegar em 120, então quase triplicamos aí a quantidade de pessoas atendidas. Quero inclusive mandar um abraço aqui para a CUFA também, que é a Central Única das Favelas, o Marcivan, o Tita aqui da cidade de Guarulhos, que também são parceiros e dentro do que podem ajudam, porque aí a gente tem lá a entrega do leite pelo programa Viva Leite, toda sexta-feira, das 6 às 8 da manhã. Os voluntários chegam lá quase 5 horas da manhã para abrir, para receber. Dona Madalena, o Pedrão, o Estevão, o G, enfim, Natal, a Creuza estava indo também, agora não vai mais. Mas é uma coisa bonita de se ver. E gratuito, eles ficam lá, atendem a população. A capoeira é segunda, quarta e sexta, né, para poder atrair essas crianças para uma atividade bacana. Então, mandar um abraço para o professor Marquinhos também. E o sábado tem um programa de segurança alimentar, que também acolhe essas famílias que estão mais em necessidade. Até aí eu estou conseguindo realizar parte do que eu penso. Mas não tá nem na metade ainda, porque além do atendimento social, nós estamos terminando a nossa reforma lá para ter curso profissionalizante, porque eu acho que é isso que ajuda a transformar de fato a vida das pessoas. Então, assim, a pessoa está com fome, ela pega uma cesta básica, a gente atende. Aliás, você nunca viu, nem vocês, nunca ninguém vai ver eu entregando uma cesta básica para alguém. Mas a gente já teve atividades de entregar mais de 300 na cidade de Guarulhos, principalmente na pandemia. Porque eu acho que é uma falta de respeito, é um apelo idiota você aparecer dando cesta básica para alguém. A gente mostra as cestas, agradece quem ajudou, porque não sou eu que faço sozinho, eu peço doação. Mas essa parte da fome é caridade, isso não é nem projeto social, é caridade. Projeto social é você ter ali, como a gente vai colocar, um curso profissionalizante, o cara está lá passando necessidade, tudo bem, meu irmão, tem uma cesta para você aqui. Tem 3 meses de cesta, todo mês você vem pegar uma cesta. Nesses 3 meses você vai estar fazendo um curso aqui de instalação elétrica. Terminou o seu curso, você vai pegar mais uma cesta. Vai tocar agora, se vira, vai instalar lâmpada por aí, vai trocar tomada para você ter a sua independência. Porque a fome você tem todo dia, todo mês. O que o cara aprendeu a fazer ali, seja um curso básico de metalurgia, um curso de computação, qualquer coisa que for uma profissão de encaminhamento para essa pessoa, ela vai levar para a vida toda e esse vai ser o nosso próximo passo lá. Aliás, agradecer a todos que ajudam, hein, que é uma satisfação, uma alegria enorme. Aliás, amanhã estarei lá, se Deus permitir, 5h30 da manhã. 19h14, caminhando para a parte final da nossa entrevista, eu vou fazer 2 perguntas correlatas em uma só, que é a seguinte, Guto, a primeira delas, como o vereador Guto Tavares teria votado nos projetos da extinção da Proguaru, da privatização da Sabesp e do reajuste de 2% para os servidores? Segunda pergunta, desculpe te interromper. A gente sabe que muitos desses projetos, que são polêmicos para dizer o mínimo, eles foram aprovados, né? E porque muitas das vezes a base vota
e, em alguns casos, os vereadores da situação não expõem os seus argumentos. Então, a segunda pergunta é: caso o Guto seja eleito e o deputado estadual Márcio Nakashima, do grupo do Guto, seja eleito, então o Guto seria um vereador da situação, você se compromete com a população de Guarulhos a não ser um mero carimbador de projetos que veio da prefeitura? Que ótima pergunta. E que pergunta para resposta fácil, né? Porque eu votaria não nessas 3 propostas, obviamente. Porque assim, gente, ó, eu vou sempre fazer um debate dentro do nível, cada um tem uma personalidade, tem político que vem aqui, que grita e xinga e tal, eu não tenho esse perfil, eu tenho um perfil de diálogo, mas eu tenho que me posicionar. Eu não posso cometer o erro de não me posicionar. Com relação ao Proguaru, eu vou fazer um exemplo aqui. Eu não votei no Tarcísio de Freitas para governador porque eu não tenho uma identificação total com ele, né? O nosso PDT caminha diferente. Embora o Márcio Nakashima seja um deputado estadual hoje na Assembleia, até próximo ao governador, e ele não vota tudo que o governador quer. O exemplo é, por exemplo, qualquer projeto que vai ser danoso para a sociedade, na opinião do Márcio do PDT, ele vota contrário ao governador, nem por isso deixa de ter uma boa relação com o governador. O governador já aprovou projetos do Márcio, inclusive já sancionou. Mas o que eu penso vou usar o Tarcísio como exemplo. No debate para governador, o Tarcísio foi perguntado sobre a Sabesp. Você vai privatizar a Sabesp? Se eu não me engano foi o Haddad que perguntou, então foi uma jornalista. E ele não disse que não. Falou, vamos encomendar um estudo, vamos avaliar, se for bom para o Estado a gente vai fazer, se não for não vai fazer. Tudo bem. O cidadão, o funcionário da Sabesp que votou no Tarcísio, votou sabendo que ele poderia privatizar a Sabesp. Votou porque quis. E está tudo certo. O que eu não posso aceitar e concordar jamais é com a política ou com um político que no segundo turno, faltando 2 meses, uma semana para o segundo turno da eleição passada para prefeito, pega um celular, grava um vídeo. Estão dizendo aí que eu vou fechar para o Guarulhos, isso é mentira, do fake news, do jornaleco, que de não sei o quê, que inclusive é do meu amigo Rodrigo Souza, que não está mais aqui na cidade. E aí, na semana seguinte, ao vencer a eleição, o prefeito vai lá e manda esse projeto para a Câmara Municipal para privatizar, para vender, para fechar para o Guarulhos. Então, tem 2 diferenças aí. Uma é uma diferença política, a outra é uma diferença, na minha opinião, até de ética. Porque não vale tudo na política. Você não pode fazer tudo para ganhar eleição. Tem que ter coerência. Jamais eu votaria favorável num projeto como esse, do fechamento da Proguaru. Não quer dizer que a Proguaru não merecesse ela ser reformulada. Você enxugar um pouco dos cargos que você tinha lá comissionado, você ter um plano de demissão para o idoso que já trabalhava lá, mas uma empresa pública como era, ou mista como era a Proguaru, ela tem também uma função social. Foi ali que milhares de pessoas simples, humildes, analfabetos se encontraram, conseguiram ter dignidade, ter um emprego para ganhar 1.500 conto, ter um vale-refeição e alimentação e criar sua família de 5 filhos. Eu estou falando do meu pai e da minha mãe, por exemplo, como tantos outros exemplos. Tiveram dignidade na vida pela primeira vez ali, na Proguaru, uma estabilidade. Como é que o prefeito que fala que não vai fechar, passa uma semana, vai lá e manda fechar? E como é que o vereador vota num projeto horrível como esse, sendo que tinha amigos lá, tinha funcionários lá que eram amigos e vai lá e vota a favor de um projeto como esse? Eu não votaria jamais num projeto como esse. Aliás, o Márcio Nakashima tem um compromisso, ele sendo eleito prefeito, de fazer a nova Proguaru, uma empresa com mais eficiência. Não é para criar cabidão de emprego, não. Em Campinas tem uma empresa semelhante à Proguaru. Além dela atender a cidade com mão de obra, ela vende mão de obra para os municípios vizinhos. Guarulhos é a cidade referência da região metropolitana depois da capital. Você acha que a gente não tem condição de ter uma empresa aqui, uma Proguaru, uma empresa de engenharia, que fosse fazer obra em Arujá, que fosse fazer obra aqui em Mogi, aqui do lado de Mariporã, Santa Isabel, tantos municípios que tem aqui no Alto Tietê? Nós temos que pensar grande, a cidade é grande, né? Não tem que ficar pensando pequenininho. Rapidinho aqui, em relação à questão da Sabesp, eu votaria contrário, por quê? Eu já disse, eu não sou radicalmente contrário a todas as privatizações. Não, eu votaria contrário porque eu acho que um bem essencial, que é a água, ele tem que estar... É uma demanda do Estado fornecer água para a população, na minha leitura. Por exemplo, aqui a Nazaré Paulista, a represa. Quando eu for lá passear, ou nadar, ou pescar, eu vou poder entrar na represa? Porque se você privatizou a Sabesp, como é que fica a questão dos rios? A população vai ter acesso a isso? E outra, a gente olha para a Europa, para a Inglaterra, que fez essa privatização, essa concessão há 30, 40 anos atrás e está desfazendo agora. Então a gente tem a oportunidade de ver que eles fizeram, não deu certo não fazer, a gente quer fazer para daqui a 30 anos fazer de novo. Então eu não votaria favorável não à privatização da Sabesp. E por fim, eu já disse aqui a questão do servidor público.
eu assumo o compromisso aqui com toda a audiência do Radar Notícias, com os amigos que acompanham, de na Câmara Municipal jamais votar em qualquer reajuste salarial para servidor menor que a inflação. Jamais votar em favor de taxa de lixo ou qualquer outra taxa que exista. Cara, teve vereador que passou vergonha. O cara foi expulso da padaria e estava tomando café pelo povo. O povo começou a xingar, tava, não sei o quê, ladrão, ladrão, ladrão. Isso atrapalha, inclusive, a credibilidade da classe política. Acho que os vereadores têm que ter a liberdade de se posicionar. Eu sendo eleito, o Márcio Nakashima também sendo eleito prefeito, obviamente a gente vai para a base. E eu tenho certeza que o Márcio não vai enviar nenhum projeto dessa maneira, porque até o partido não aceita. Mas vamos supor que numa outra condição, não seja o Márcio, seja outro prefeito qualquer. Guto, quero que você seja da base. Pode até ser, vamos conversar. Deixando claro para você, eu não voto projeto para aumentar a taxa, eu não voto projeto para tirar direito de gratuidade do idoso de 65 para cair para 60, eu não voto favorável. Eu não voto para fechar a empresa pública, eu não voto para tirar direito social do trabalhador, do povo mais pobre. Quer meu apoio? Quero. Então você vai ter uma pessoa lá na Câmara que vai votar favorável no restante, mas nessas coisas não. E fazer o debate. Quero registrar aqui 2 vereadores que eu respeito. Eu não concordo com tudo com os 2, mas eu respeito. Vou pegar um exemplo de cada lado para não dizer que eu estou aqui... Sendo partidário. Por exemplo, o Edmilson Souza é do PSOL. Eu não concordo com todos os posicionamentos dele ou com todas as ideias do partido dele, mas ele faz o debate. Ele e os demais vereadores de oposição fizeram o debate sobre a privatização da Sabesp. Por mais que quisesse privatizar, por que não fez audiência pública? Por que não esclareceu isso melhor para a população? Quem diz que não vai aumentar a conta d'água, vai ficar tão cara quanto a energia elétrica? E do outro lado você tem o Laércio Santos, que é um vereador mais de centro-direita, que também faz o debate. Então eu quero estar na Câmara Municipal para ter transparência e contribuir com o debate, fazer o debate lá, me posicionando a favor do que a gente decidir que é adequado e tendo a liberdade de me posicionar contrário para não ser, como você disse, o mero carimbador do que o prefeito quiser. 19h21, Guto, queria agradecer você pela sua presença, pela sua entrevista, pela franqueza na resposta, pela transparência também, mas claro, como é praxe, eu nunca encerro o programa, nunca encerro as entrevistas, sem passar para o nosso convidado a palavra final, para mandar o último recado, as considerações finais. Então o espaço é seu, fique à vontade, mande o seu último recado e desde já, mais uma vez, muito obrigado pela sua entrevista. Bom, eu espero ter atendido aí as expectativas da audiência, eu fui bastante transparente, como serei e sou em toda a minha atuação de vida pública. Mandar um abraço a todos vocês que acompanharam, fazer um convite especial. No dia 6 de julho, é o lançamento da nossa pré-campanha, a partir das 15 horas. O local a gente está decidindo, mas provavelmente será em um espaço cedido ali pelo Clube dos Metalúrgicos, a gente está avaliando ainda se é isso mesmo. Então fazer esse convite porque é uma pré-candidatura popular, democrática, diversa, que a gente acolhe o apoio de todos e todas. Então vocês estão convidados para estar conosco no dia 6 de julho, a partir das 15 horas, aí no Clube dos Metalúrgicos, onde a gente vai ter a oportunidade, nesse dia, André, de apresentar à sociedade o projeto político que nós estamos construindo de maneira coletiva e assumir esses compromissos com todos vocês. Antes de encerrar, só citar brevemente aqui a questão da saúde no município. Sou totalmente contrário à terceirização que está acontecendo na saúde, porque ela não gerou resultado. Todo dia o telefone toca com gente reclamando do HMU, da UPA Taboão, UPA São João, enfim, de vários locais. Então, acho que a gente também tem que pensar numa administração mais direta para a saúde pública. E, por fim, acho que é um tema bastante relevante que a gente também vai se dedicar, André, que é a sustentabilidade. Aliás, as pessoas falam, eu já vi aqui, eu já perguntei para alguns políticos, quando eu estava do seu lado aí, o que você acha do governo, qual que é a nota? Muita gente dá zero, dá zero, dá zero. Eu não daria zero, daria uma nota um pouco melhor, não passaria de ano. Mas, por exemplo, na parte de sustentabilidade, eu acho que tivemos alguns avanços, aqui os ecopontos do município, Catatreco, teve sim alguns avanços nessa parte, mas ainda tem a causa animal que está muito... Aliás, um dia eu quero que você imite no ar aqui o vereador da causa animal e o Bolsonaro, que você faz muito bem. Em breve, em breve. Então é um tema também que a gente vai dar uma atenção, e a cultura. Os fazedores de cultura do município estão abandonados e revoltados, dizem que não tem nenhum tipo de apoio. Esses dias eu vi até no radar aqui uma goteira, choveu um pouquinho, o Adamastor tinha goteira lá dentro. Que absurdo, gente. Você lembra o que a fonte falou pra gente? Não, o que é? Chove lá fora, pinga aqui dentro. Então são temas que a gente tem que debater também. E por fim, meus amigos e minhas amigas, assumir esse compromisso com vocês de, se Deus quiser abençoar sendo eleito, ser um político que resgate em todo o guarulhense a crença de que a gente pode ter uma representação política mais digna, mais correta e mais transparente, mais presente também. 19h24, a gente agradece mais uma vez o Guto pela presença, pela entrevista. Dizer o que eu digo para todos, mas é de forma sincera,
desejar sorte na empreitada, sorte na pré-campanha, na campanha. Ó, sabe o que nós somos, esse projeto político? Nós somos ilhas. Eu sou uma ilha, o metalúrgico é uma ilha, o sindicato que me apoia é uma ilha, o empresário que me apoia é uma ilha, o professor, a professora é uma ilha, o jovem, o pessoal do esporte, todos nós somos ilhas. Qual que vai ser o maior desafio para a gente nesse processo eleitoral, André? Pegar todas essas ilhas que estão na cultura, no esporte, no trabalho, na segurança, no seu comércio, e pegar essas ilhas e transformá-las num território só. A gente conseguindo fazer isso num território só, nós vamos ficar imbatível e vamos vencer a eleição. É isso aí. Guto, obrigado. As portas do Radar de Notícias estarão sempre abertas para você. Volte mais vezes. Quem sabe ao longo da campanha, já com um bloco na rua, de fato, você não possa ter oportunidade de estar aqui conosco mais uma vez. A gente encerra mais uma semana do Radar de Notícias da melhor forma possível, uma semana histórica, com boas entrevistas, números recordes do Radar de Notícias. Isso se deve à qualidade dos nossos entrevistados e também à fidelidade da nossa audiência. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado a você que faz o programa junto conosco e tem levado o Radar de Notícias cada vez para um lugar ainda mais alto. Você verá aqui a melhor e maior cobertura da eleição municipal. Este é só o começo. Tenho certeza disso. Então você conte conosco e nós contamos com vocês para que o Radar cresça cada vez mais. A gente